nós vamos falar de regra de 3. O que é uma regra de 3? É um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos apenas 3. Por isso que a gente chama de regra de 3, né? 4 valores, 3 são conhecidos e 1 é desconhecido. E aí eu consigo determinar o valor desse desconhecido a partir daqueles outros 3 que a gente conhece. Isso é chamada regra de 3 simples. Então vamos a um exemplo. Nós temos aqui um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Como que eu calculo uma regra de 3? A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar as grandezas. O que são grandezas? São coisas que eu consigo medir. Então, o que eu estou medindo aqui? A velocidade média e o tempo. Então, essas são as minhas duas grandezas, a velocidade e o tempo. O segundo passo é montar um quadro com as grandezas e os valores. Então, eu tenho velocidade e tempo. Então, o que ele me diz no problema? Quando eu me desloco, quando o trem se desloca a uma velocidade de 400 km por hora, ele faz o percurso em 3 horas. Então, 400 em 3 horas, o correspondente são 3 horas. Qual é o tempo correspondente quando ele fizer esse mesmo percurso em 480 km por hora? Então, eu tenho aqui no quadro. Terceiro passo, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. O que é isso? Vamos lá. Diretamente proporcional é quando, dobrando uma, a outra também dobra. Triplicando uma grandeza, a outra também triplica, ou dividindo pela metade, a outra divide pela metade. Quer dizer, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. E grandezas inversamente proporcionais, elas são assim, quando uma dobra, a outra se reduz pela metade. Quando uma triplica, a outra reduz a terça parte. Quer dizer, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, vamos voltar ao nosso exemplo aqui do trem e identificar que tipo de grandezas que são essas. Se aumenta a minha velocidade, então aqui está aumentando, de 400 passou para 480. O que vai acontecer com o meu tempo? Quanto maior a minha velocidade, menor o meu tempo, ou seja, vai diminuir. Uma aumenta, a outra diminui. Essas grandezas são inversamente proporcionais. E em grandezas inversamente proporcionais, como que eu resolvo? Eu multiplico em linha. Então, eu faço aqui, 480 vezes x e 400 vezes 3. Isso aqui vai me resultar em 480x e aqui vai me resultar em 1.200. Mas eu não quero 480x, eu quero apenas um x. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir ambos os lados por 480, para que eu tenha aqui 480 dividido por 480, 1x, e aqui 1.200 dividido por 480, 2,5 horas. Ou seja, se eu fizer o percurso com 480 km por hora, eu vou demorar 2 horas e meia. É lógico, né? A gente viu aqui que o tempo vai ter que ser menor do que 3. Então, a gente conseguiu aqui um tempo menor do que 3. Então, assim, se a minha regra de 3 for simples, que é o caso que a gente trabalhou aqui com duas grandezas, o primeiro passo é identificar as grandezas. Segundo passo, montar um quadro com as grandezas e os seus valores. Terceiro passo, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. No vídeo anterior, a gente trabalhou com as grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. E nesse caso, o que a gente faz? A gente multiplica em x. Nesse vídeo, a gente viu a inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. E aí a gente multiplica em linha. Qualquer dúvida, acesse o outro vídeo lá para tirar uma dúvida ainda sobre regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Até o nosso próximo vídeo.